Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar o vértice da parábola. Mas antes de fazer isso, deixa logo seu curtir nessa aula, antes que você esqueça de fazer isso. E inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Se você já está inscrito, ótimo, está fazendo parte aqui da nossa comunidade. Não esqueça também que você pode ajudar quem me ajuda. Acesse www.lcmeaquino.org/ajude. Vamos agora lá para a videoaula. Vejamos então aqui nessa videoaula o vértice da parábola, né? Eu vou começar fazendo aqui dois esboços, tá? De duas parábolas, certo? E aí o seguinte, vou pegar essa primeira parábola aqui e vamos colocar de tal maneira que tenha a concavidade para cima, né? E agora vamos pegar uma segunda parábola aqui, onde eu vou colocar de tal maneira o desenho que a concavidade seja para baixo, né? Nós já vimos em aulas passadas essa questão de concavidade, né? É a abertura aqui da parábola, digamos assim. Bom, nesse primeiro caso, veja o seguinte. Se você fosse caminhando aqui em cima da parábola, né? Você ia caminhando aqui, descendo, 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 e ia chegar um pontozinho aqui, ó, onde você ia parar de descer, e aí você começaria a subir, tá vendo, ó? Já aqui é o contrário. Você estaria subindo, 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 subindo na parábola, ia chegar um momento onde você ia parar de subir e aí você começaria, ó, a descer, descer, descer. Então, estou interessado em descobrir justamente esse ponto onde acontece essa mudança, né? No caso aqui do primeiro, você estava descendo, depois começa a subir, né? Ou seja, você estava decrescendo aqui no gráfico, depois você começa a crescer no gráfico. E depois aqui é o contrário, né? Você estava crescendo no gráfico e começa a decrescer no gráfico. Então, eu quero descobrir esse ponto. Esse ponto aqui vai ser justamente o que a gente chama de vértice, né? Bom, uma função polinomial de segundo grau, a gente sabe que o gráfico dela é uma parábola, né? E a gente sabe que a função polinomial de segundo grau ela tem um formato f de x igual a ax² mais bx mais c. Ok, vamos trabalhar um pouco aqui nisso daqui para a gente ver o que a gente pode descobrir, certo? Então, vou começar fazendo o seguinte. Eu vou botar um pouco mais para o lado aqui. Eu vou começar fazendo o seguinte. Vamos botar esse a em evidência, tá? E aí nós vamos ter o seguinte. Ax² mais b sobre ax mais c sobre a. Então, eu só fiz botar o a em evidência. Se você pega o a e multiplica em cada termo desse aqui, volta a ser o que você tinha antes aqui, certo? Agora, veja o seguinte. Eu vou pegar esses dois termos aqui, olha só, e vou tentar achar um produto notável que vai ser o seguinte. X mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Veja que esse produto notável, se eu fizer o quadrado do primeiro, vai dar x ao quadrado. Se eu fizer duas vezes o primeiro pelo segundo, vai dar justamente b sobre ax, porque o 2 multiplicando, né, por esses dois termos, o 2 multiplicando vai simplificar com 2 dividindo, vai sobrar justamente bx sobre a. Só que aí, veja bem, esse produto notável, quando você levar ao quadrado o segundo termo aqui, ó, vai aparecer b ao quadrado menos, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E esse termo, já que ele vai aparecer, eu tenho que subtrair ele aqui, porque eu vou poder simplificar, né? E aí, quando eu resolver esse produto notável menos esse termo aqui, que é b² sobre 4 ao quadrado, vai voltar a ser só esses dois aqui que eu tinha originalmente, certo? E eu tenho esse terceiro termo aqui que eu não mexi. Então, eu vou repetir aqui, ó, c sobre a, certo? Então, beleza. Aí, vamos bem. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos terminar de resolver ali, vamos colocar aqui o cochete. Nós temos aqui x sobre b sobre 2a elevado ao quadrado. Aqui eu posso colocar o fator comum aqui, né, o MMC. Vai ser o seguinte, vai ser 4a ao quadrado, né? Se você não lembra como é que faz frações algébricas, né, como é que resolve, vai lá e volta nas videoaulas passadas do curso que eu falei sobre frações algébricas. Então, vamos lá. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado vai dar 1. Então, vai ser 1 vezes b², que é b². 4a quadrado dividido por a vai dar 4a e vezes c vai dar 4c. Então, nós vamos ter o seguinte, olha só. Esse menos que está aqui, né? Como ele está antes da fração, então aqui vai aparecer um menos também, né? 4ac. Porque aí, quando você fizer as continhas, volta a ser, ó, menos b² sobre 4a², que está aqui, e menos por menos aqui vai dar mais, apareceria 4ac sobre 4a², ia simplificar o 4 com 4, o a² com a, voltaria a ser o c sobre a, certo? Então, está feito aqui. Ok. Agora, vamos pegar esse a que está ali, ó, e vamos fazer a distributiva nesses termos, e vai ficar assim, ó, a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, e aqui vai dar o seguinte, olha só, esse a com esse a² aqui vai simplificar, vai sobrar só um a aqui embaixo, e tinha esse 4. E veja que essa coisa aqui em cima, o b² menos 4ac, é o que a gente já conhece lá da equação polinomial de segundo grau, que é o discriminante delta, né? Então, veja que interessante, olha o que a gente obteve aqui quando a gente pegou nessa nossa função polinomial de segundo grau, foi arrumando, né? Com base no que a gente já conhece também sobre essas operações, né? De produtos notáveis, de expressões algébricas, de fatoração, né? E olha só, vamos lá, vamos analisar essa expressão que está aqui, tá certo? Veja bem, eu vou começar com esse termo aqui, olha só, que é, deixa eu botar para cá assim, que é o termo que seria x mais b sobre 2a, certo? Ao quadrado. Bom, o que eu posso dizer sobre esse termo? Não importa o valor de x, de b e de a,
esse número, quando você terminar de fazer todas as continhas, como está elevado ao quadrado, o resultado vai ser ou positivo ou zero, ou seja, o resultado vai ser maior ou igual que zero, certo? Então, você pegou um número real, não importa que número real é esse, elevou ao quadrado, o resultado tem que ser positivo ou zero, certo? Ok. Agora, vamos imaginar o seguinte. Se eu pego o A positivo, porque o A pode ser positivo ou negativo, né? Só não pode ser zero, porque o A é o termo aqui do x quadrado. E a gente sabe que na função polinomial de segundo grau, esse A não pode ser zero, né? Então, ele é positivo ou ele é negativo. Vamos pensar no caso aqui primeiro desse A sendo positivo, certo? Se ele for positivo, eu posso multiplicar ambos os lados da desigualdade e não altera a desigualdade. Então, vai aparecer A que multiplica x mais b sobre 2A elevado ao quadrado maior ou igual do que zero, né? Porque A vezes zero vai dar zero, né? E veja bem, se eu subtraio ambos os lados dessa desigualdade agora pelo seguinte, ó, então vou repetir, né? A que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, vou subtrair por delta menos ou delta sobre 4a e vou subtrair lá de lá também por menos delta sobre 4a, certo? Aí veja, olha só, essa parte aqui é justamente o quê? O meu f de x, certo? Da maneira como eu escrevi ali, tá bom? Então, o que é que eu obtive? Eu obtive meu f de x maior ou igual do que meu menos b sobre, ou menos delta, aliás, sobre 4a, tá certo? Então, meu f de x, ou ele é maior do que menos delta sobre 4a, ou ele é igual a menos delta sobre 4a. Se você for considerar, então, olha só, o menor valor que ele pode ser é justamente quando for igual a menos delta sobre 4a, certo? E quando é que ele vai ser igual a menos delta sobre 4a? Se você repara para cá, para essa conta aqui que o meu f de x dá somente esse termo, que é menos delta sobre 4a, essa parte tem que ser zero. Isso vai acontecer quando esse meu x for justamente o quê? Menos b sobre 2a. Ou seja, se eu tiver x igual a menos b sobre 2a, repara que essa conta aqui vai aparecer menos b sobre 2a, vai cortar essas duas coisas, vai dar zero, zero ao quadrado vai dar zero, vai multiplicar por a, vai dar zero de novo, e vai sobrar justamente menos b sobre, ou menos delta sobre 4a, certo? Eu vou chamar esse menos b sobre a de xv, certo? V de vértice, tá? Então, eu já sei aqui que se eu fizer o meu f em xv, né? Ou seja, eu pego o meu x aqui e coloco xv, o que que sobra? Sobra o menos delta sobre 4a, certo? Eu vou chamar também esse meu xv aqui, ó, de yv, certo? Que é o y do vértice, ok? Então, veja que interessante, olha só. Pensando no caso de a maior do que zero, o que que eu obtive? Que o x do vértice, ou seja, esse ponto chamado de vértice, a coordenada x dele, ó, como é o caso aqui, seria justamente esse menos b sobre 2a. Já a coordenada y desse meu ponto seria o quê? Justamente o meu menos delta sobre 4a, belezinha? Já, isso aqui seria meu y do vértice. A mesma coisa seria aqui também, ó, se você fizesse agora, ó, se você pegar essa mesma coisa aqui e pensar no a menor do que zero, né? Pensa agora para essa situação, certo? O que vai acontecer, na verdade, é algo parecido aqui. Não vai ficar exatamente igual, mas o que vai acontecer é o seguinte. Como vai estar negativo, ao multiplicar ambos os lados da desigualdade, vai alterar o sinal aqui. Ó. Em vez de ser maior igual, vai ficar menor igual. Então, no final, depois que você terminar de fazer utilizando a menor do que zero, o que você vai obter é f de x menor ou igual do que menos delta sobre 4a, certo? E aí, o que acontece? Para você analisar aqui, você vai ter assim, ou f de x é menor do que menos delta sobre 4a, ou f de x é igual a menos delta sobre 4a. E, de novo, ele vai ser igual a menos delta sobre 4a quando o seu x do vértice for menos b sobre 2a. Ou seja, em qualquer uma das duas situações, tanto para positivo quanto para negativo, você obtém essas coisas aqui. Ó, o seu x do vértice como sendo menos b sobre 2a. Então, aqui também ó, vai ter um x do vértice que é menos b sobre 2a. E você vai ter um y do vértice aqui que vai ser menos delta sobre 4a. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho para o lado aqui. Ó, eita, ele apagou ali também, né? Então, menos b sobre 2a, aqui é o nosso x do vértice, e o meu y do vértice vai estar aqui, ó, menos delta sobre 4a, certo? Em todas as duas situações você vai obter. Então, veja, esse nosso vértice, então, está relacionado com esses valores que a gente descobriu aqui, certo? Fazendo só do ponto de vista algébrico. Vamos olhar agora no GeoGebra um pouco sobre isso aqui, para a gente ficar ainda mais claros essa questão, tá? Mas antes de colocar lá no GeoGebra, eu percebo o seguinte, olha só, que a gente pode escrever isso aqui, então, da seguinte maneira. A que multiplica x. Lembra que o nosso x do vértice é menos b sobre 2a. Como aqui está mais, então tem que aparecer o sinal trocado do meu x do vértice, né? Ó, se meu x do vértice é menos b sobre 2a, se eu troco o sinal, né? Menos o xv, aparece justamente b sobre 2a, não é isso? Ao quadrado. E esse menos delta sobre 4a, a gente viu que é o nosso y do vértice, então vai aparecer assim, olha só. Vamos então colocar isso aqui, ó, esse tipo de coisa lá no GeoGebra e vamos ver o que acontece. Estamos então aqui no GeoGebra e vamos começar colocando aqui, ó, um controle deslizante, que eu vou chamar de xv, tá? E vamos colocar agora também um outro controle deslizante, que eu vou chamar de y, tracinho assim, v, tá? E vamos colocar também um controle deslizante, que vai ser o a, né? O próprio a, belezinha, tá? E aqui agora vamos colocar a função f de x
igual a que vai multiplicar x menos o meu xv, opa, botei errado aqui, xv, tá? Ao quadrado, mais o nosso yv, tá? Ok. Olha que interessante, ó. Eu vou colocar aqui, inclusive, um ponto, que é um ponto vzão, né? Que vai ser igual a o meu x v, tá certo? X tracinho v, né? E meu y tracinho v, tá? Olha o que acontece. Onde ele foi parar? Justamente aquele ponto V, né? Que eu chamei do vértice, né? Viu como é que ele foi... Opa, desculpa. Viu como ele foi parar justamente lá onde eu queria, né? Eita, para daqui. E veja o seguinte, olha só. Vamos movimentando aqui x do vértice e y do vértice, né? Ó, como é que vai mudando lá a nossa função, tá vendo? Ó, ele vai mudando de posição, mas sempre fica lá o vértice na posição, que é justamente ali do jeito que você está querendo, olha só, tá vendo? Ó, então, por exemplo, sei lá, o nosso xv é 2 e o nosso yv é menos 1,5. Tá lá, ó, xv é 2 e yv, ó, apareceria aqui mais ou menos no 1,5, tá vendo? Isso se o nosso A for positivo, né, vai ficar para cima a parábola. Agora, se o A for negativo, fica aqui para baixo, tá vendo? Então, veja que vai mudando aqui o nosso A, mudando o nosso XV e o nosso YV, você vai mudando lá a parábola, a posição que ela vai estar, se ela vai estar para cima, se ela vai estar para baixo, se ela vai estar para um lado, se ela vai estar para o outro, né? Você vai mudando, mas você veja como você consegue, então, controlar essa parábola. Então, aquilo que a gente fez, né, veja como tem relação realmente entre aquele valor que é o x do vértice, que nós vimos que esse valor é o menos b sobre 2a, né? E o y do vértice, que nós vimos que esse valor é o menos delta sobre 4a, tá bom? Onde esse a, b e esse c que a gente está falando são justamente os coeficientes daquela função polinomial do segundo grau, que o gráfico dá justamente aquela parábola, belezinha? Vamos voltar lá para a videoaula para continuar estudando um pouco mais sobre essa questão de vértices. Vejamos então aqui, olha só, vamos resumir aquilo que a gente viu até agora, dando essa definição que é o seguinte, você me dá uma função f de r em r, né, uma função polinomial do segundo grau, vai ter esse formato, f de x igual a x² mais bx mais c, onde esse a, b e c são números reais, né, com esse a não pode ser zero, né, diferente de zero. O vértice da parábola, que vai ser o gráfico dessa função, né, vai ser justamente dado por isso aqui, ó, v igual a menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, onde esse carinha aqui, ó, é meu x do vértice, né, e esse carinha aqui é o meu y do vértice, tá bom? Então, aqui é um exemplo, ó, f de x igual a x² menos 6x mais 8. Então, essa função polinomial do segundo grau, o gráfico é uma parábola, e o vértice vai ser 3 menos 1. Opa, pera, deixa eu apagar isso aqui. 3 menos 1, tá certo? Então, se a gente fizer a continha, olha só, vamos lá. Quem é o meu x do vértice? É menos b sobre 2a, certo? Quem é o meu valor de b aqui? O valor de b é menos 6, né? Então, vai ficar menos 6, dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é 1, né? Então, 2, 1 aqui, 2 vezes 1. Quanto é que dá isso aqui? Vai dar menos por menos, vai dar mais, vai dar 6. E 6 por 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. 6 por 2 dá 3, belezinha? Ok. Agora, vamos ver o nosso y do vértice, né? Vai ser o quê? Menos delta sobre 4a. Ok, vai ser menos, aí o delta é quem? b ao quadrado. Então, vamos botar ó, b ao quadrado menos 4ac, né? Sobre 4a. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Menos. Quem é o b quadrado? Vai ser menos 6 ao quadrado, né? Então, menos 6 ao quadrado. Opa, isso. Menos 4 vezes o valor de a. O valor de a é quanto? É 1. Ó, olha para cá, ó. O valor de a é 1. E o valor de c é 8. Então, vezes aqui, ó, 8. Beleza. Isso aqui tudo, né? Dividido por 4 vezes o valor de a, que o valor de a é 1, né? Quanto é que vai dar essa continha aqui, né? Vamos ver. Bom, menos 6 ao quadrado dá 36, né? Então, essa partezinha aqui, ó, deu 36. Essa parte aqui daria 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8, 32. E tem esse menos, então vai dar aqui, ó, menos 32. Então, vai ficar 36 menos 32, que vai dar quanto? Que vai dar 4, né? Tinha esse menos aqui na frente, então vai ficar menos 4 por 4, né? Que 4 vezes 1 é 4. E menos 4 por 4 dá menos 1. Então, se você precisar, pausa a videoaula e faz as continhas, né? Para ver como dá menos 1. Veja que deu certinho, ó. Meu x do vértice deu 3. E meu y do vértice deu aqui, ó, olha só, o valor menos 1, tá certo? Então, realmente, o vértice dessa minha parábola aqui vai ser esse. Vamos lá no GeoGebra, vamos botar o gráfico dessa função, né? Para ver como dá justamente 3 menos 1, o vértice da parábola. Vamos lá. Então, estamos aqui no GeoGebra, né? Vamos colocar aqui o gráfico, olha só. f de x igual a x², certo? Menos o meu 6x mais o meu 8. Tá lá, belezinha? Veja onde é que tá lá o vértice, né? Vamos botar aqui, ó. O vértice, ele falou que ia ser o quê? Que ia ser justamente o 3, é isso? Menos 1, certo? Ó, onde cai lá o vértice? Bonitinho, onde que era esperado, tá vendo? Então, fizemos aqui esse exemplozinho lá da definição, né? Vamos continuar lá na videoaula. Vejamos agora que o vértice da parábola vai estar associado com algo que a gente chama, que é o máximo e o mínimo, né?
da função. Então vamos lá. Seja uma função polinomial de segundo grau, né, f de r em r, que a gente já sabe que o formato dela tem basicamente esse daqui, né, f de x igual a x² mais bx mais c. Então a imagem da nossa função tem esse formato. Vamos pegar aqui os valores xv, que é menos b sobre 2a, que a gente já viu que é a quadrada x do vértice, né, e o yv, que é menos delta sobre 4a. Beleza. A gente sabe que esse yv é igual a f de xv, né? Ou seja, você pega essa função aqui e coloca no lugar de x o xv, o resultado vai dar justamente o yv, que é esse daqui. Bom, se a for positivo, a gente vai ver que esse yv vai ser o mínimo possível para o valor de f de x. Enquanto que se a for menor do que zero, a gente vai ver que esse yv ele vai ser o máximo valor possível para f de x. Como assim? Vamos lá. O que significa o a ser maior que zero? A gente já sabe que quando o a é maior do que zero, a parábola, né, que é o gráfico da função polinomial do segundo grau, vai ter concavidade para cima. Então vai ter uma situação como essa daqui, tá? Se você for reparando aqui, ó, o menor valor possível que você pode chegar para o nosso f de x é justamente o quê? Aqui, olha só, que vai ser o y do vértice, tá? É o que ele está dizendo aqui. Já se você tiver a menor do que zero, desculpa, então, sei lá, vai ter uma situação como essa, né? Vamos supor. Veja que ela vai subindo, subindo e vai ter um valor máximo que ela vai conseguir chegar aqui, ó. Que valor máximo é esse aqui? Vai ser justamente o nosso y do vértice. Então, é basicamente o que ele está falando, tá? Então, quando a é maior que zero, concavidade para cima e você vai ter um menor valor possível, que é yv. Quando a é menor do que zero, concavidade é para baixo e aí você vai ter o maior valor possível, que é y de v. Às vezes a pessoa confunde, né? Porque o a maior que zero está associado com o mínimo, enquanto que o a menor do que zero está associado com o máximo, né? Mas enfim, de qualquer maneira, fazendo o gráfico você entende melhor essa situação, belezinha? Então, vimos aqui que você pode falar sobre máximos e mínimos de uma função polinomial do segundo grau e associar isso com a questão do vértice dessa parábola, tá certo? Vejamos agora esse exemplo para a gente poder treinar, mas antes deixa eu te perguntar, eu já mereço seu curtir nessa videoaula? Se eu mereço, deixa logo o seu curtir aí, clica logo nesse botão. E se você acha que eu já mereço que você inscreva-se no canal, inscreve-se. Eu acho que vai te ajudar bastante no meu canal, então não esquece de inscrever-se, tá certo? Então vamos lá. Determine o vértice da parábola, f de x igual a 4x² menos 8x mais 7, e use essa informação para fazer o esboço, né? O esboço dessa parábola. Então vamos lá. O x do vértice da parábola, a gente sabe que é o quê? Que é menos b sobre 2a. Então, quem que vai ser o nosso b? Menos 8. Então vai ficar menos 8, né? Sobre 2 vezes o valor de a que é 4, então 2 vezes 4. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos com menos vai dar mais, então vai dar 8. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, 8 por 8 que é 1. Já achei o meu x do vértice. Meu y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Bem, então vai ser menos, o delta eu sei que é b² menos 4ac, né? b² menos 4ac, dividido por aqui o 4a. Então, vamos lá, olha só. Menos, então, vamos lá. b², então vai ser menos 8. Então, menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a que é 4, então 4 vezes 4. Vezes o valor de C, que é 7, sobre 4 vezes o valor de A que é 4 também, né? Tá certo, então vamos fazer essa continha. Menos aqui na frente, né? 64, que vai dar aqui, né? Porque menos 8 ao quadrado dá 64. E aqui vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 4, 16, 16 vezes 7. Então, ó, 16 vezes 7, né? Vai dar quanto, né? 7 vezes 6, 42, a 4, 7 vezes 1 é 7, com 4, 11. Então, 112. Então, deu menos 112 aqui, dividido por 16. Quanto é que vai dar 64 menos 112? Vai dar menos 48. Então, vai dar aqui o seguinte, ó. Menos da fração aqui, né? E aqui tinha menos 48, que vai ser o resultado final, né? Faz a continha aqui. Sobre 16, tá? Então, quanto é que vai dar? Menos dá mais, né? Ok. E 18 dividido por 16 vai dar 3, né? 3 vezes 6... dá 18 a 1, 3 vezes 1, 3, com 4, isso mesmo. Então, dá 3. Então, achamos aqui o nosso x do vértice e o nosso y do vértice. Ele pede para usar essa informação para fazer o esboço do gráfico, né? Então, vamos lá. O gráfico disso daqui, a gente já sabe que vai ser uma parábola, né? E veja bem, ó, olha só. Ele fala que o vértice é 1, 3, né? Então, digamos, se aqui for o nosso 1, o nosso 3 vai estar aqui, né? Então, ó, eu sei que o gráfico, o vértice vai ser aqui. O que mais eu sei? Eu sei que a concavidade é para cima, porque o valor é positivo do A, né? E eu sei que tem que tocar no eixo X aqui, aonde? No 7, né? Porque ele toca no eixo X na parte do termo independente, né? Então, eu sei que vai tocar no 7, sei lá, vai estar mais ou menos por aqui. Então, esse gráfico vai ser mais ou menos assim. Ele vem, vai ter o vértice aqui e vai subir, certo? Então, esse vai ser mais ou menos o esboço do gráfico dessa função polinomial do segundo grau, belezinha? Vamos testar esse esboço lá no GeoGebra para a gente poder treinar. Então, eu quero colocar no GeoGebra o gráfico dessa função aqui, ó, 4x² menos 8x mais 7. Vamos lá colocar. Então, tá aqui o GeoGebra, né? Vamos colocar, olha só, f de x vai ser o quê? Vai ser igual a 4x ao quadrado menos 8x mais 7.
Tá lá, olha só, veja lá o gráfico, né? Deixa eu colocar mais para baixo aqui, ó. Veja o ponto 1, 3, né? É justamente o vértice. Vamos colocar aqui, ó. O vértice é o ponto 1, 3. Tá, ok. E veja também, olha só, que ele corta no eixo Y no ponto 7, né? Justamente como era esperado, né? Que é o termo independente. Então tá lá o esboço do gráfico. Veja que coincide com o esboço do gráfico que eu fiz lá à mão livre, tá bom? Então é interessante usar o GeoGebra para poder ir treinando as coisas que você faz lá do ponto de vista algébrico. E aí você vem aqui, faz o gráfico, confere e fica bem legal você fazer isso. Vamos voltar lá para a videoaula. Vejamos então aqui agora mais esse exemplo que diz o seguinte: o dono de uma lanchonete cobra R$ 9,00 por uma pizza, sendo que seu custo para produzi-la é R$ 4,00. Ele deseja aumentar o valor da pizza, mas antes disso decidiu analisar seu histórico de vendas. Ele percebeu que ao cobrar X reais por uma pizza, ele vendia aproximadamente 20 menos X pizzas por dia. Nessas condições, qual deve ser o aumento para que diariamente ele tenha lucro máximo na venda dessas pizzas, né? Bom, já que está falando de máximo aqui, ó, lucro máximo, o que a gente espera é que a gente vai obter aqui uma função polinomial do segundo grau para daí analisar o vértice dessa função, tá bom? Então vamos lá, vamos montar aqui. O que é o lucro, né? O lucro ele vai ser o preço que você cobra menos o custo que você tem para poder fabricar, né, aquele produto. Isso aqui vezes a quantidade de produtos que você vende, tá? Então o seu lucro de X aqui, né? X vai ser o preço, né? O lucro de X vai ser o valor do lucro, dado aquele valor X de preço. Vai ser o quê? O preço é X, no caso, o custo é R$ 4,00, né? E a quantidade é 20 menos X. Então 20 menos X é a quantidade que ele vai ter para de pizzas, né? Ok, então quanto é que vai dar esse meu LX aqui? Bom, vamos fazer aqui, ó, distributiva, tá? X vezes 20 vai dar 20x, depois x vezes menos x vai dar menos x quadrado. Então fiz essa distributiva aqui, olha só. Depois vamos fazer menos 4 vezes 20, que é menos 80, e depois menos 4 vezes menos x, que é mais 4x. Vamos arrumar aqui o nosso L de x, né? Vai ser o quê? Vai ser menos x quadrado, mais 24x, né? Porque aqui eu tenho 20x e aqui eu tenho 4x. E aqui agora menos 80. Como era esperado, então, ó, chegamos aqui justamente numa função polinomial do segundo grau. Como A aqui é negativo, ó, porque A é igual a menos 1, significa uma parábola com concavidade para baixo. E se a concavidade é para baixo, é porque nós temos um ponto de máximo, que vai ser o vértice, né? E ele quer o seguinte, ele quer o preço, o aumento do preço para que tenha lucro máximo. Então, se o preço está relacionado com x e ele quer o aumento desse preço, então está relacionado aqui com x do vértice, né? Vai ser o quê? Menos b sobre 2a. Quem que vai ser o b? O b é 24, então menos 24 sobre 2 vezes o valor de A. O valor de A é menos 1, então vai ser 2 vezes menos 1. Vai dar quanto? Vai dar menos 24 por menos 2, vai dar 12, né? Então, o preço de 12 me dá o lucro máximo. Só que ele quer o aumento, né? Então, qual vai ser o aumento? Bom, aumento. Vamos lá. Ora, quanto é que era a pizza, né? A pizza era R$ 9,00, aumentou para 12. Então, vou pegar 12, tirar o 9 e eu vou obter, então, ó, um aumento de R$ 3,00. Então, R$ 3,00 é o valor que você tem que aumentar na pizza para que tenha um lucro máximo, tá? Como ele pediu preço, né, eu calculei o x do vértice, né? Então, se ele quisesse o lucro máximo, eu teria calculado o y do vértice. Vamos pegar essa funçãozinha aqui, polinomial do segundo grau, colocar lá no GeoGebra e ver essa questão e vamos ver como é que vai dar justamente o x do vértice, vai ser justamente no 12, tá? E a gente vai calcular depois o y do vértice por lá mesmo no GeoGebra, tá bom? Vamos lá fazer a continha. Vamos então aqui no GeoGebra, né, colocar a nossa função, que no caso é lucro de x, igual a menos x ao quadrado, mais 24x, menos, foi quanto? 80, né? Que foi o que a gente tinha obtido lá. Então, veja lá, ó, olha só, dei enter ali, tá? Ele está processando aqui ainda. Tá lá, feito, ó, aqui o nosso lucro de x, tá? Deixa eu colocar aqui um zoom, diminuir, né? Então, veja como que o vértice, tá? Ó, você vai seguindo aqui, ó, olha só onde é que ele vai parar, né? Ó, lá, justamente lá em cima. Então, se eu botar aqui o nosso vértice como sendo o nosso 12 e o valor da função nesse 12, ou seja, o f de 12, quanto é que vai? Opa, pera lá, desculpa, né? Não é f, né? É L, porque o meu L de x que é o gráfico, né? Então, tá lá, olha só. Nós tivemos aqui, ó, 64. Então, o lucro máximo é 64. Então, se você pega x do vértice, que é 12, substitui no lugar de x esse 12 e calcula L de 12, você obtém justamente 64. Então, se eu tivesse perguntado qual é o lucro máximo que ele vai obter diariamente, aquele cara lá da pizzaria, seria 64. Como ele queria o aumento no preço que dava o lucro máximo, né? Então, o preço passou a ser 12, era 9, então o aumento foi de R$ 3,00. Então, veja que é interessante a gente fazer essa exploração, né, de um exercício lá que a gente resolveu algebricamente, depois joga aqui no GeoGebra, para poder ver a interpretação geométrica, né? E aí resolve aqui meio que graficamente. É interessante fazer essas duas conexões, belezinha? Bom, vamos então ver mais exercícios nas próximas videoaulas do curso. E então, o que você achou dessa videoaula? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloca na seção de comentários.
resolve também esse exercício, estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre esse exercício na seção de comentários também. Deixe o seu curtir se você não deixou e inscreva-se no canal se você chegou até aqui e ainda não está inscrito. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!